Opa, uma boa noite, olá todo mundo. Eu sou o Marco Silva, aqui do projeto Yoga na Federal, no Recife. A gente vai fazer mais uma live hoje do nosso projeto social vinculado ao FPE, a Federal de Pernambuco. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre alimentação saudável, a tradição ayurvédica, que é uma tradição milenar, e pensar um pouco sobre o que é ser saudável, o que é estar doente, o que é estar equilibrado, desequilibrado, aprender um pouco sobre doshas, gunas. A gente vai conversar com a Luciane, que é uma empreendedora, ashtanga aqui do Recife. Ela trabalha diretamente com a Ayurveda e com a alimentação saudável, fazendo comidas super deliciosas, por exemplo, os workshops da Dani Meira aqui do Recife, do Bodhana Yoga, né? Várias coisas muito deliciosas. E a Lu, ela também é um exemplo de empreendedorismo. Ela saiu, digamos, de um emprego formal, assim, que muita gente procura diretamente para a tradição para viver uma paixão, para viver do que ela estava apaixonada. Isso é muito interessante. Tá. A Lu já entrou aqui. Eu vou tentar convidar a Lu. A Lu é a minha irmãzinha zodiacal. Go live. Ela tem esse privilégio esquisito de ser ariana também. Eu estou convidando aqui a Lu. Oi! Muito legal falar contigo. Muito obrigado por aceitar o convite. Já estou falando aqui que você é minha irmãzinha zodiacal. Você tem esse privilégio inusitado. Um dia a gente vai entender o que fazer com tanta energia, que é Meu Áries, Deus! que é Ariana tem ascendente em Leão. Você não está entendendo, né? É muito pita aí, viu? Muito pita, muito fogo, cara. Por isso a gente tem que praticar a Ashtanga todo dia, pro bem da humanidade. É Fica verdade. insuportável se eu não praticar yoga, assim, né? Mas o mais importante é a gente tomar consciência e saber como equilibrar os pontos de desequilíbrio, né? Esse é exatamente. Esse é o pulo do gato, o X da questão. Muito bom. Aprender a equilibrar a pita, né? Esse fogo todo de Ares, com acidente, não é fácil, né? Só com muito autoconhecimento mesmo, para o bem da humanidade e para não matar ninguém, assim. Tem que conter esse. Mas assim, quando bem direcionado, é bem utilizado, né? Fazendo live toda semana, vários projetos, eu tenho que direcionar isso para alguma coisa positiva, né? Senão machuca alguém. Lu, muito obrigado É por ter verdade. aceito o convite do Yoga na Federal, do nosso projeto aqui na UFPE, no Recife. Você é uma pessoa muito especial também aqui para a nossa recepção no Recife. Nós não somos pernambucanos, a Rochelle Oh, é do Ceará, eu sou, como já perceberam, natural do Rio. Mas estamos quase há 2 anos aqui no Recife. Eu tenho quase 7 anos de Nordeste já. Antes estava em Fortaleza, Maceió. Então você foi uma pessoa muito especial aqui na recepção nossa, né? Os workshops da Dani Meira, as comidas deliciosas que você que prepara saudade, né? no Bodhana. Eu também falei aqui que você também é a nossa referência em coragem de empreendedorismo, sair de um emprego, digamos que tem muita gente correndo atrás para viver o teu sonho, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. E você também apresentou para mim a filosofia Ubuntu, né? Essa filosofia africana, na Academia de Líderes Ubuntu. Eu li Pô, eu fiquei muito feliz, velho, quando eu vi tu Ai, meu desde Deus, olha a gafe. Daisy. Pô, achei demais, velho, que vocês conectaram. muito Achei legal. massa, 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 A Lu massa. apresentou para mim esse projeto. Quem não conhece o projeto, tenta procurar. Inclusive, eu encontrei a blusa hoje, tava por aí. Eu disse, eita, que massa, Muito velho. bom. Estão se trazendo várias coisas legais aí, arianamente.
trazendo várias coisas legais. Então, Áries tem tem aquela combustão inicial, né? De iniciativa, né? Isso daí é um ponto positivo nos arianos, né? Mas o grande desafio é se manter, né? Isso é complicado. E controlar os desequilíbrios que vem junto com todo o fogo que tem em Áries, né? Toda a questão de Pita, né? Toda a questão de... É porque é engraçado, arianos e Pita, pelo menos eu tenho o costume de olhar os aspectos negativos, né? A gente tem o costume de olhar os aspectos negativos, mas a gente tem muitos aspectos positivos. Tanto como quando você se encontra. Eu não sei não sei como é que tu quer conduzir, Marcos. Eu fiz algumas anotações aqui para poder traçar uma linha de raciocínio. Pode fechar o teu... Eu queria que você se apresentasse para a gente, né, digamos, formalmente, falar um pouco da sua caminhada no yoga e no Ayurveda, né, na alimentação saudável. Tá. Aí depois a gente entra nisso, mas pode terminar o teu raciocínio sobre arianos e os pontos negativos. Não, é isso. Todas as listas de signo ruim, né? Quando fala alguma coisa de signo zodiacal, ariano tá lá. Menino, Áries, chamam Áries de Satanás, rapaz. Como assim, né? Como... A gente é muito massa. Olha só, a gente é muito massa, né? A gente se acha. A Rochelle tá ouvindo para aprender. Mas aí você tem uma pisciana para equilibrar você aí do seu lado. Seguinte, nossa, já faz 1 ano e meio, né, que eu saí do banco, eu trabalhava no mercado financeiro. Eu tinha muitas características de Pita, depois eu vou falar um pouquinho sobre o que significa isso, que eu estou repetindo tanto, né? Pita, Pita, Pita o tempo inteiro, mas era bem exacerbado e eu percebi que eu estava em desequilíbrio. Eu também vou falar um pouquinho disso mais para frente, que a Ayurveda e Yoga são irmãs e buscam que a gente encontre essa linha tênue de equilíbrio, né? Inclusive, fala-se muito em homeostase e o nosso corpo, nosso corpo tem inteligência de buscar esse equilíbrio, né? Então, eu passei 10 anos no mercado financeiro e saí faz 1 ano, mais de 1 ano e meio, e em paralelo eu estava buscando o que é que eu poderia fazer quando eu saísse dali, porque eu descobri que eu não queria mais ficar ali. Pelo menos isso já foi uma grande descoberta, você saber descobrir o que você não quer, ou não gosta, ou não se identifica, né? E nesse meio tempo, eu já venho de um histórico de dietas, alimentações, etc. E a Ayurveda entrou na minha vida, assim, eu lembro que eu costumava ter uns post-its de assuntos que poderiam me interessar. E aí um desses era a Ayurveda, estava lá. E eis que, por acaso, a amiga minha mandou um banner falando que ia ter o curso de Ayurveda aqui em Recife, e eu fui, assim, despretensiosamente. E muito focada na questão de alimentação, porque a Ayurveda, além de buscar todo o equilíbrio, ele foca muito no que você ingere, não só como alimento, né? Mas também o que você ingere com os olhos, com os ouvidos, com todos os 5 sentidos, especialmente com a alimentação, né? E aí eu fiquei curiosa, fui lá, conheci o Ayurveda, me apaixonei. Me apaixonei pela filosofia, como tudo é simples e complexo. O Ayurveda é simples e complexo. As mudanças são simples, mas tem toda uma complexidade de você se conhecer, você confiar no terapeuta, para ele conseguir identificar esses pontos de desequilíbrio e te ajudar dando pequenas orientações. Eu sou muito mais da linha da mudança tênue e da mudança gradual, né, para você não desistir logo. E ao longo do curso, quando foi chegando na parte de alimentação mesmo, que só foi um módulo, mas o meu interesse, eu lembro que eu falava assim, meu irmão, eu quero pegar o conhecimento do Ayurveda, o conhecimento de todas essas ervas mágicas e quero usar isso quero empreender, eu quero trabalhar com isso, eu quero colocar isso na mesa, eu quero que as pessoas comam bem,
nos eventos da nossa professora Daniela, eu trago muito desses elementos, misturar para poder as pessoas sentirem os sabores e os efeitos e trazer o máximo de alimentos saudáveis e com propósito, né? Porque o Ayurveda, a alimentação baseada no Ayurveda, eu já falo rindo, né? A alimentação baseada no Ayurveda traz não só os aspectos curativos, né? Mas são muito gostosos. Porque, nossa, eu conheci muitas especiarias. Muitas especiarias. Muitas. Ó, eu sei usar cardamomo. Nossa, a cardamomo, e cardamomo é excelente, a baguinha de cardamomo é excelente, inclusive para quem está com pressa e esquecer de escovar os dentes, abre a baguinha de cardamomo, come, ela é super refrescante. Ela traz essa refrescância que é bom para pita, porque, vou falar rapidamente, né? São os três humores ou os três doshas, né? Vamos se ater aos elementos, porque aí fica muito mais fácil de entender. Eu entendi muito depois que eu comecei a focar nos 5 elementos e entender a constituição através das combinações, né? A gente tem os 5 elementos, que é éter, o espaço, ar, fogo, água e terra. E aí, a gente começando pelo dosha vata, que é formado pela junção dos elementos éter e ar. E aí tem o dosha pita, que a gente já falou muito, que é fogo e água, uma água mais líquida, e kapha, que é terra e água. Então, voltando um pouquinho nessa questão do cardamomo, o cardamomo é um alimento refrescante, você sente a refrescância, então ele é bom para pita. A pita, se você levar em consideração fogo, tudo que remete a fogo, por exemplo, eu só estou pensando nos desequilíbrios agora, que a gente começou falando sobre Satanás, mas... por exemplo, pessoas que estão com muito pita em desequilíbrio, né? Raiva exacerbada, ou acidez acentuada, quando o fogo digestivo, que é o Agni, que é o coração do Ayurveda, né? Que tem que estar, a digestão tem que estar bem para todo o funcionamento do corpo estar funcionando legal, você conseguir ingerir, digerir, assimilar, eliminar e nutrir todos os tecidos, né? Isso daí é o princípio da saúde perfeita no Ayurveda. E aí, pita, quando está em desequilíbrio, aí traz essa questão de acidez. Então, o interessante no Ayurveda, como é que você faz? Pronto, identifiquei que eu tô... Vou usar o meu exemplo. Quando eu trabalhava no banco, eu achava que eu era pita 100%. Porque eu sempre estava muito estressada, muito agressiva. Entregando resultado, enfim, resultado, ambiciosa, né? Entregando resultado, mas às custas, né, da minha saúde mental. Da minha física, eu sempre cuidei muito de alimentação e cada vez mais, depois eu falar um pouquinho da minha trajetória com o yoga, quando eu descobri o yoga, que fui atrás do yoga, porque eu só queria Ashtanga Yoga, eu não queria outro tipo. E no banco eu percebi que eu estava muito desequilibrada em pita, mas veja só que interessante, ao longo do tempo eu fui percebendo, eu era desequilibrada mentalmente em pita, porque tem os doshas mentais e tem os doshas físicos. Então, nos doshas físicos, eu desequilibrava em vata. Voltando, vata e éter. Então, eu sentia muita distensão abdominal, eu sentia muito problema no intestino, isso daí é tudo desequilíbrio de vata. Muita ansiedade, respiração ofegante, respiração curta. Se você assimilar vata, ar, né? E também depois eu comecei a ficar muito dispersa. Então, eu desequilibrava muito em vata e mentalmente muito em pita. E aí foi quando eu começava aquela, né, pita, preciso resolver. Tipo assim, preciso resolver isso agora. Então eu busquei ferramentas, ou eu busquei no yoga essa forma de equilíbrio, né, através dos asanas, os pranayamas, eu era mais, como é que eu vou dizer, menos disciplinada nos pranayamas, mas a própria prática do Ashtanga já é um pranayama de 1h30, né? 2 horas da gente 2 horas respirando e 20 hoje.
É você. Eu tô na 1 hora porque eu ainda tô ali na primeira série e ando dando uma fuleiradinha, Entendi. mas eu tô Du, voltando. você começou no Ashtanga É, antes de começar no Ayurveda ou começou no Ayurveda antes do Ashtanga? foi praticamente na mesma época. A história do Ashtanga foi engraçada, assim como a Ayurveda. Eu tenho uma questão, como eu falei dos post-its. Ai, meu Deus, isso é tão corporativo, mas é porque ficou, né? Incrustado assim em mim. É, eu anotei lá, eu queria, eu sempre quis fazer Ashtanga. Eu falei com o Dani há algum tempo, eu disse, eu quero fazer yoga, mas não queria fazer, eu queria fazer Ashtanga Yoga, e nunca encontrava onde tinha, eu também não me dediquei ao Ashtanga Yoga, e a procurar mesmo, e a me dedicar, e, enfim. Mas, não, eu comecei no Ashtanga no Ashtanga Yoga antes do Ayurveda, mas logo em seguida começou o curso, então foi bem assim, ó. Compaginou, né? E yoga e Ayurveda são irmãs, né? Andam de mãos dadas. É um conhecimento, eu digo que é uma ferramenta, uma tecnologia, que se a gente se dedicasse mais a. E nem precisa ter tanta dedicação, eu considero, eu não sou muito extremista em vários aspectos. Eu acho que a pessoa tem que buscar mesmo um caminho do meio, o equilíbrio e fazer as adaptações de acordo com o seu estilo de vida. Eu acredito muito nisso, inclusive para não, como eu disse, para a pessoa não fugir disso. Então, Du, você, comecei antes com. você falou do desequilíbrio de Pitta, de Vata, e falou do como isso apareceu no teu emprego, né, quando você estava trabalhando no financeiro, no banco. Mas eu não falou do desequilíbrio Isso. de Kapha, né? Kapha. Porque você não tem nada de Kapha. Kapha tem. Então, eu percebi as coisas boas de Kapha, não as coisas negativas de Kapha. Se você levar em consideração que Kapha é formado pelos elementos terra e água, eu sempre fazia essas analogias, sabe, na minha cabeça. Kapha, se você, biotipo de Kapha, por exemplo. Vou falar dos biotipos, você olhando. Biotipo de Kapha são pessoas mais corpulentas, mais estruturadas, são pessoas, eu sempre assimilo aquela mãe, sabe? Aquela ama, assim, que abraça, são pessoas mais carinhosas, são pessoas que demoram um tempo para assimilar o conhecimento, mas quando assimilam, ele fica. Aí eu pensava assim, terra, água, lama, escorrendo devagar, sabe? Aí eu achava, são pessoas mais tem Um ritmo. essa analogia com o Kapha. Kapha em desequilíbrio, Kapha tá aqui, né? É porque se eu vou falando de Ayurveda, aí eu vou pescando, mas se eu estiver viajando, tu me puxa. Kapha tá aqui, do pulmão para a cabeça, né? Então, falando de desequilíbrios de doença, por exemplo, Kapha é mucogênico, né? Tudo que traz muco, sinusite, essa parte toda a parte mucogênica de gripe, essas coisas assim, tem muito efeito de Kapha. Então, como é que você está em desequilíbrio, por exemplo, eu estou cheio de muco. Como é que você vai buscar o equilíbrio? Você está em desequilíbrio, você vai buscar o equilíbrio. Então, eu preciso esquentar o corpo. Como é que eu faço isso? Através de chás com ervas estimulantes ou com, por exemplo, um chá de gengibre, um chá de canela, consumir mais pimenta, alimentos mais apimentados, para poder dissolver esse excesso de Kapha ou excesso de muco, né? Eu lembro que no curso de Ayurveda, eles fizeram uns experimentos para a gente perceber os doshas nos alimentos. E eu lembro que quando eu comi um pedacinho de pimenta, você sente rapidinho o fogo, sabe? Chegando. Ou quando você come, por exemplo, um abacate é um alimento super Kapha, gorduroso, é mais denso e tem todos os atributos, né, de cada doce, mas aí eu não vou entrar profundamente não, prefiro falar mais na prática. Eu escrevi aqui Maneiro. Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Não, nem foi. Você está falando Oi? dos doshas, aí você tem esses três doshas nessa, digamos, medicina indiana, no Ayurveda. Você tem Pitta, né? Você lembra de fogo. Você tem Vata e lembra de ar.
E você tem o kapha que se lembra E o de kapha. terra, assim, né? Predominantemente. Assim, você não tem nada, você Isso. não tem um correlato à água? Não está faltando algum ducho de água? Como é que funciona? Então, é terra, porque assim, o fogo, o pita, é fogo e uma água, eu sempre falava que era uma água mais oleosa. Ele vai transmutando, na verdade, né? Ele começa do ar, aí é como se ele sublima e vira, ou começa do éter, que é o espaço, ele sublima e vira ar. Aí a junção de éter e ar, vata. Aí o ar sublima e vira fogo, fica mais leve. Aí ele vai densificando e vira uma água mais oleosa. Aí essa água mais oleosa com fogo, que a gente denomina pita, todos os desequilíbrios, as estações do ano, é gigante. A gente, inclusive, está entrando num período pita, né? Depois eu vou falar um pouquinho, segura esse gancho aí das Eu estações do vou ano. ficar insuportável. Mas já traz irritabilidade, e a irritabilidade é um desequilíbrio de pita, proveniente da estação do ano. Entendesse? Então, a gente tem que buscar alimentos refrescantes, alimentos frescos, lugares frescos, tudo isso. A gente já tem isso dentro da gente. Era isso que eu ficava, assim, chocada no Ayurveda, quando eu disse, minha gente, tudo isso a gente meio que já sabe inconscientemente, sabe? Quando você tá morrendo de calor, morrendo de sede, você vai atrás de uma coisa que refresque você, Naturalmente. sabe? Porque sim, aí voltando, só para terminar. E aí, quando a água mais oleosa, né, pita. E aí sublima e vira água, né, depois do, vamos lá, éter, ar, fogo, água e terra. E aí kapha é a junção de terra e água. Não existe um dosha puro, né, só com um elemento. Ele sempre é a junção dos três que chamam de panchamahabhutas, né, que são 5 elementos que são provenientes dos gunas. E o que são os gunas? Eu não vou ficar muito usando essa nomenclatura, né, porque é melhor usar na prática mesmo. Desculpa interromper, antes de você entrar nos gunas, eu tenho uma outra curiosidade também. Esses doshas, eles cobrem, de certa maneira. A gente fez uma brincadeira que a gente é irmão zodiacal, porque a gente é Áries com ascendente em Leão. Aí a gente falou do Leão. Pita, brincou do Pita também, que é predominante na gente. Os doshas, eles cobrem o signo zodiacal? Qual é a relação? Porque, de fato, Áries Poxa vida. fogo, né? E quando você descreveu Então, Kapha, por exemplo, quando você descreveu Kapha, parece muito signo de terra, assim, né? O touro, Virgem. Capricórnio, touro, totalmente. Eu faço essa correlação. Na verdade, a astrologia, ela tem os signos de cada elemento, né? Mas eu não sou experta, eu sou só uma curiosa, mas existe astrologia védica, mas eu nunca estudei. Mas tem tudo a ver, porque se você parar para pensar, os signos de fogo, Leão, Sagitário e Áries, né? Você for atrás das características, você vai ver que tem muito a ver com Pita. Eu lá no curso eu perguntei isso sobre astrologia, mas como eles também não tinham conhecimento mais profundo, então eles disseram, ó, tem a astrologia védica que você pode estudar, mas tem tudo a ver. E veio agora na minha cabeça, a astrologia, a Ayurveda, tudo parte de autoconhecimento. O próprio Ayurveda, lá, 5.000 anos atrás, Ayurveda significa conhecimento da vida ou ciência da vida, né? Antigamente, os sábios ficavam em meditação, e aí ficavam, escutando tudo que acontecia dentro do corpo. E a partir daí, eles foram percebendo todos os processos de ingestão, aquilo que eu falei, né? Através do que ouve, através do que vê, através do que cheira, através do que come. E como esse alimento vai descendo até ele chegar e começar o processo de digestão e de assimilação. A gente está passando mal. Por exemplo, comi alguma coisa fora do que eu tô acostumada a comer, eu já fico ligada hoje, eu já fico, pô, tô passando mal, tô me sentindo pesada, e aí tá gastando muita energia, parará. Eu já começo
eu não faço muito uso de chás. Eu prefiro fazer meio que um jejum, sabe? Curativo, assim. Eu prefiro reduzir, comer mais frutas ou comer mais alimentos mais sátívicos. Que sátiva aí tem os 3 gunas, que aí tem rajas, sátiva e tamas. Quais são as características dos 3, né? Rajas. Rajas é quando você tá... A gente vive numa época muito rajas, né, Marcos? De muita ansiedade, é muita dispersão, é muita aceleração, quando a gente tá muito acelerado. Agitação, né? Isso daí, agitação, tudo que for muito rápido, acelerado, tá ali dentro da bolinha de rajas, né? Tamas tem aquela questão, a força da inércia, assimila-se muito depressão, digestão lenta, tudo que for mais lento, pesado, Frio, sabe? Tem essa... frio, Oi? né? Como? Frio, né? Frio, sim. Sim, sim. Tudo que for mais assim, escuro, sabe? Tem essa natureza tamásica. E sátiva é o equilíbrio. É o equilíbrio entre rajas e tamas. Aí você fala, ah, não, rajas é ruim, tamas é ruim. Não. São os 3. Até tem um livro que ele faz uma analogia, como se fosse uma trança, que você não consegue ver nenhum dos fios da trança, sabe? É uma linha contínua, que aí você equilibra rajas, tamas e sátiva ou sátua, né? Que tem lugares que chama de sátua. Ou seja, quando você estiver muito acelerado, você precisa desacelerar para poder entrar no equilíbrio de sátua. E aí tem os alimentos que contribuem para você, ou seja, para você tirar, por exemplo, alimentos tamásicos, alimentos requentados, carne, alimentos muito estimulantes, ou, sei lá, excesso de álcool ou falta de sono, essas coisas deixam uma pessoa muito tamásica, né? Então, se você consegue identificar o que está deixando você assim mais nesse estado, né, de tamas, aí você começa a retirar o que está lhe deixando assim, para voltar a esse equilíbrio. E aos poucos você volta, porque o corpo da gente tem uma inteligência que a gente acha que sabe, né? Porque a consciência que a gente tem é desse tamanho. O corpo da gente funciona, tem várias funções que a gente nem imagina. Se a gente tivesse consciência de tudo que acontece no nosso corpo, a gente não ia conseguir. Mas as nossas células sabem entrar em equilíbrio. Então, a gente tem que ajudar o nosso corpo a encontrar esse equilíbrio. Então, se a gente, por exemplo, que chega assim, tomo muito café, não tô conseguindo dormir, vou tomar um remédio para dormir, isso me dá uma agonia. Eu digo assim, por que tu não reduz o café que tu toma, tipo, antes de dormir? Faz um teste. Eu sempre falo assim, em vez de você tomar café de noite antes de dormir, todos os dias, começa a tomar 3 vezes por semana, 4, vai tirando 1. É a mesma coisa da questão, eu abri um parêntese aqui, mas vou explicar. É a mesma questão da pessoa que come em excesso proteína animal, come em excesso carne, essas coisas assim. Não estou defendendo aqui veganismo ou vegetarianismo, mas são alimentos que pesam, que a digestão, o corpo gasta mais energia para poder assimilar, né? E aí, porque eu falo assim, em vez de você, porque tem gente que tira tudo, né? Eu digo, eu não. Vai tirando gradualmente, de pouquinho em pouquinho. O corpo, chega uma hora que o corpo, ele mesmo diz assim, não quero mais. O corpo da gente rejeita, assim como o corpo da gente pede coisa mais saudável. Assim como o corpo da gente pede pra gente acordar mais cedo, assim como o corpo da gente pede pra gente fazer uma prática de atividades, de atividade física, assim como o corpo da gente se acostuma a comer nas horas, quando a gente sentir fome, que é um indicativo de que o corpo está precisando de comida. Isso daí eu fui aprendendo também sobre isso. Eu mesma, às vezes, eu estou em desequilíbrio, já me percebo assim, desequilíbrio, ou muito ansiosa, muito e como muito, eu já fico péssima. O sono já vai por água abaixo, eu já fico com um sintoma de ansiedade. E aí, voltando, parte muito de você se escutar.
é autoconhecimento na veia. Eu digo, a Ayurveda e Yoga é autoconhecimento Acho que na isso é um veia. ótimo comentário. E A gente poderia enfatizar isso para o pessoal que está assistindo e vai assistir, se eu conseguir gravar esse negócio depois. Eu sou meio ruim, às vezes, com o celular. Acho que essa eu parte sou o zero à do esquerda. autoconhecimento, eu acho que é uma das... No Yoga Sutra do Patanjali, lá quando você pensa no Kriya Yoga, você tem 3 passos principais, que é o tapas, né, que a gente, essa disciplina e tal, o Swadhyaya e o Ishvara Pranidhana. Tapas seria a disciplina, ou essa fazer um pouco mais, né? O Swadhyaya é o autogoverno ou o autoconhecimento, né? Eu acho que esse autoconhecimento, esse autogoverno, o seu olhar um pouco, tentar identificar, como você falou, dos doshas, qual é o dosha predominante, tentar identificar como que o alimento está afetando você, como as suas escolhas estão afetando a qualidade do teu sono, a qualidade do teu humor, a qualidade das suas decisões, da sua inteligência. Isso tudo faz parte do Swadhyaya, né? Desse autogoverno, desse autoestudo, do Nossa, autoconhecimento, né? Muito importante como as tradições, em verdade, é uma tá tudo tradição. ligado, né? Tá tudo ligado. Eu coloquei aqui aí, o indivíduo conhecer-se, respeitar-se, perceber sua essência. É incrível isso quando você entra. E outra, assim, às vezes essa questão de cada ser humano, cada indivíduo é um universo. Não. Cada pessoa, não adianta você chegar, por exemplo, você pula refeições, você não toma café da manhã, mas você tem que tomar, porque a refeição mais importante do dia é o café da manhã. Mas tem pessoas, por exemplo, predominantemente CAFA, Não vai. que tem dificuldade para acordar cedo e é natural. Então, quando você toma conhecimento disso, você fica mais, opa, eu não tô em desequilíbrio, entendeu? É minha essência, é minha natureza. Eu preciso acordar cedo para trabalhar, para fazer as coisas, porque a gente vive num ritmo que, né, não é um ritmo natural, né? A gente vive no ritmo do capital aí, enfim, mas não vamos entrar nesse assunto. Mas acordo, meu corpo, ele demora para acordar, meu corpo demora para acordar e sentir fome. Não sinto fome de manhã, sinto fome na hora do almoço mesmo, mais tarde. É interessante que a pessoa, à noite, coma o mínimo possível, reduza o mínimo possível. Tem os horários de cada dosha, por exemplo. É interessante, se a gente fosse seguir a risca, mas o corpo, como eu falei lá, da inteligência e do autoconhecimento que ele vai pedindo, o corpo naturalmente ele vai chegando nesses horários. Por exemplo, agora a gente, que horas são? 18, não sei, eu tô sem, enfim. Pronto, 19 horas. Então a gente está entrando no horário, olha, vou dizer agora, no horário CAFA. Então, o horário CAFA, se você comer alimentos pesados, lembra que CAFA é terra e água, lama, mais pesado, mais lento. Então, é interessante que você coma alimentos mais leves, porque no Ayurveda, semelhante aumenta semelhante e diferente cura o diferente. Então, se você está lá no horário CAFA, então você está se preparando o corpo está se preparando para dormir, porque lá antigamente, quando não existia a luz elétrica, o nosso corpo sabia que essa hora já era a hora da gente estar se preparando para, né, para dormir. Sim, que você não coma alimentos pesados, que você já vai se preparando na hora que o seu corpo começar a sentir sono e você se entregar ao sono e dormir. O horário CAFA vai das 18 às 22. Eu coloquei uma colinha aqui para lembrar disso. Vai das 18 às 22. Após as 22, das 22 às 2, entra o horário PITA. Aí, o que é que acontece? PITA é agitação. Entendeu? Aí você vai dormir 23, 24, 1 hora da manhã, né? Aí você teria mais dificuldade, mas não que isso seja uma regra, né? Porque a gente trabalha, a gente tem vida e tudo mais, não dá para seguir a risca, mas assim, só se você tiver, só tomar consciência, não, anoiteceu, vou cuidar da minha alimentação, não vou comer coisas pesadas. Diminuir um pouco o ritmo também, né? Ir baixando um pouco o ritmo. Ai, tá.
baixando o ritmo. E, sim, aí tem os horários, aí Pita vai até as 2 da manhã. Aí, vou entrar agora no Dinacharya. O que é o Dinacharya? O Dinacharya são as rotinas diárias recomendadas para uma boa saúde. E aí, pronto, o horário Vata. Vata também é agitação, é das 2 às 6 da manhã. É recomendável que a gente acorde antes das 6. Porque após as 6, das 6 às 10, entra o horário Kapha. De novo, então Kapha, lembra? Baixa. Preguiça, não quero me levantar. Então, por isso que lá no Dinacharya é recomendável que você acorde antes das 6 da manhã, para começar a fazer todo aquele checklist do Dinacharya, né? Fazer acordar ao nascer do sol, fazer uma conexão espiritual, uma meditação, aí escovar os dentes, raspar a língua, que é uma prática muito utilizada no Ayurveda, né? Eles usam esse raspador de língua, por quê? Porque tem os restos da digestão que ficam na língua, então quando você só escova os dentes, você não tira tudo. Você tem o raspador, você tira aquele excesso de muco, enfim, uma das práticas. Ingerir um copo de água morna, com gotinha de limão, que aí já dá uma limpada em todo o tubo, porque se você parar para pensar, tem um livro aqui que é... Eu posso passar depois uma bibliografia aí, mas tem um livro aqui que eu acho demais a capa desse livro. Isso daqui é né? Parece uma glândula só. É isso que a gente come, aí ele vai passando por todos os processos até chegar no intestino, até a eliminação. É muito bom esse livro. Sim, aí a gente tomar essa água, que aí ele dá uma destringência, dá uma limpada em todo o tubo digestivo, aí fazer as eliminações, tudo certinho, e é impressionante. Quando você começa a seguir devagarzinho essas coisas, o seu corpo vira um robô. Um reloginho, ele é impressionante. Eu já fiz alguns testes, assim, no sentido de, não vou colocar despertador para tocar, acordo 5 horas, 5:30, acordo, abro o olho, mesmo que eu durma de novo, do hábito do corpo, tá acostumado a isso. Aí fala da automassagem com óleo, eu não faço muito, mas eu só vou terminar aqui falar do Dinacharya e vou falar um pouquinho dessa autoaleação, que eu vi um vídeo e achei bem interessante falar sobre isso. Aí tomar um banho, aí praticar yoga, aí fazer os pranayamas, meditar, aí você toma o café da manhã. Aí, depois disso tudo, aí realiza as atividades diárias, aí o almoço. O interessante é que você almoce. O horário Pita é o horário de calor, então meio-dia, meio-dia e meia, é quando o seu Agni, que é o fogo digestivo, está no ápice, então é a hora que você poderia comer mais, nesse horário do almoço, né, que aí o seu corpo está em plena atividade e aí ele vai conseguir fazer digestão e assimilar direitinho. E aí descansar, enfim, aí dormir até as 22h30. É um checklist, mas aos poucos a gente vai sentindo, vai se habituando e vai tentando se adaptar. Essa questão da oleação, eu vi um vídeo muito interessante falando sobre hidratação. É até um canal, é Vida Veda. Ele é o primeiro médico ayurvédico formado lá na BANS, que é a Bachelor Academy Medicine, lá na Índia. E ele tem um canal que todo dia ele fala sobre Ayurveda. Todo dia ele fala sobre Ayurveda. E ele fala de uma forma muito simples de entender, muito na prática, sabe? Que eu acho que é o que tem que ser feito para não ficar, de novo, para não engessar e para que as pessoas consigam fazer as práticas e buscarem a sua saúde, né, a sua saúde física. E ele falando sobre a oleação, ele disse assim, você oleia o corpo, e aí, dependendo da sua constituição, do seu desequilíbrio, tem um óleo indicado para, por exemplo, pessoas... Eita, eu tô só Pita hoje. Pessoas tipo Pita, que tem uma temperatura corporal mais elevada. Então, é interessante que você use um óleo frio, porque Pita é quente, fogo. Então, vamos apagar esse fogo, vamos botar uma coisa fria. E aí, óleo de coco é um óleo frio. Sim.
E aí você faz a oleação, a autooleação. Por exemplo, pessoas CAFA, que tem a pele fria, mais pegajosa. O interessante é que use óleo de gergelim. Pode amornar o óleo, não agora, porque a gente tá morrendo de calor. Ninguém quer nada quente em cima da gente. Mas aí faz a autoaleação, né? E ele indica que você faça a prática de exercícios. Não dá para fazer a estanga com o corpo oleoso. É impossível, missão impossível. Mas se você for fazer uma caminhada, uma corrida, andar de bicicleta, porque o corpo transpira. Eu achei muito interessante. Então, com óleo no corpo, o que é que acontece? O corpo transpira, mas ele não deixa a água ir embora. Ele hidrata o corpo com os nossos próprios líquidos. Então, depois você faz o banho e você retira o óleo do corpo. Eu achei, caraca, nunca tinha pensado nisso, nessa questão da hidratação do óleo, porque não é o óleo que hidrata, na verdade, o que hidrata é água, né? Óleo não hidrata. Aí ele explicou, eu disse, uau, faz total sentido. Aí eu comecei a praticar. E outra coisa, não adianta a gente ficar só na teoria e na filosofia linda, porque, de fato, a Ayurveda Eu sou apaixonada por tudo que eu leio sobre a Ayurveda. Inclusive, tô cheio de livro aqui ao meu redor. E eu fico, meu Deus, eu preciso voltar a dar uma lida nas coisas. Mas o importante é botar em prática. Aí, o que foi que eu comecei a fazer? Teve uma época que eu estava caminhando muito na praia. Então, antes de ir para a praia, óleo de coco. Tome óleo de coco no cabelo, óleo de coco. E ia-me embora caminhar. E aí, eu estava me hidratando. E, ao mesmo tempo, eu estava fazendo automassagem em mim. Que também tem esse autocuidado. Antes de ir à praia, você colocava óleo de coco no corpo? Eu ia dar uma caminhada de 1 hora, então eu pegava e colocava. Passava óleo de coco no corpo todo e ia pra praia. Aí eu não usava hidratante. A minha primeira experiência com oleação, acho que a primeira experiência com oleação foi num workshop com a Dani Meiro. Eu era praticante já de Ashtanga e tal. Acho que você até estava nesse workshop. Acho que foi um workshop de carnaval que ela fez há 2 anos e tal. Não, eu só fui deixar as comidas, porque eu fui brincar carnaval. Aí a gente tava lá, ela foi falar, passa óleo no corpo. Aí ela tirou um óleo de gergelim, cara. Aí deu para todo mundo, assim. Aí me lembrou agora o que você havia dito, que cada um tem uma natureza diferente, né? Eu acho que o yoga e o Ayurveda é muito individualizado. Você tem que se conhecer para saber onde está o desequilíbrio e tentar agir sobre esse desequilíbrio, né? Não existe uma espécie de regra ou lei geral que passa a todas as pessoas. Isso não existe, é irreal fazer um negócio desse. E vai gerar mais problema ainda. Eu lembro quando eu passei esse óleo de gergelim no corpo, parecia que eu estava derretendo, assim, parecia que eu estava fritando. Eu começava a transpirar muito, impressionante, mais do que na prática de Ashtanga eu transpirava. Então, óleo de gergelim para eu não tem condição, não tem condição. Você vai fritar com óleo de coco. Óleo de coco, não precisa esquentar agora. Eu vou falar. Aí eu aprendi no erro, né? Não posso. Na prática. Mas eu acho a melhor forma de aprender. Praticando, errando e depois não repetindo o erro, né? Falar um pouquinho sobre. Um outro exemplo do que você falou também, eu acho importante a coisa do se conhecer, né? Existe de uma maneira geral, assim, a gente ouve, dormir 8 horas, a pessoa saudável tem que dormir 8 horas, e adulto tem que dormir 8 horas. Aí eu fiz uma consulta também lá quando eu estava em Mysore, na Índia, com um Ayurveda, um médico Ayurveda, e eu estava com algum desequilíbrio de alguma coisa, assim, porque eu estava muito ligado e tal, e a cabeça rodando muitos pensamentos e tal. Eu fui me consultar, eu estava na época do catching, de Kapotasana, coisas muito intensas que abriam muito meu peito, eu ficava me desarticulava o negócio, inclusive meio emocionalmente a coisa. Aí ele falou, e eu estava dormindo pouco, assim, e com muito sonho. Aí ele falou, você é pita com vata, você não vai dormir 8 horas. Assim, não tenta forçar você a ficar triste, desesperado, você não vai bater isso, porque você já tem muita energia e fica muito aceso, né? Vê que coisa mais linda, meu Deus, eu sou muito apaixonada. Mas isso, se a gente for na essência disso que tu falasse,
é a gente saber escutar a outra pessoa, pô. É você ter empatia pela natureza da outra pessoa em todos os aspectos da vida. Em todos os aspectos da vida, entendeu? Eu nunca imposto a verdade sobre as outras pessoas. E também não vim... Porque isso eu acho isso violência. Você chegar assim e dizer, não, mas você tem que dormir tantas horas, mas você tem que não sei o quê. Você não tem que. Você não tem que. Se sua natureza, essa é só sua natureza. Entendeu? Essa é a sua natureza. Agora, vamos juntos tentar descobrir a sua natureza, porque essa questão de autoconhecimento, a gente tem que estar atento, né? E voltando, a gente está numa época muito vata, muito dispersa e muito rajásica, né? Muitos problemas de... A gente está com muitos problemas de rajas e muitos problemas de tamas, né? Ansiedade e depressão. Eu quero saber quando é que o planeta vai entrar na linha do equilíbrio, né? E a Ayurveda tem tudo a ver com tudo que a gente faz de bom pra gente, né? Por exemplo, seguisse, né? Porque eu ainda considero um privilégio você consumir alimentos orgânicos, né? Saber a procedência de tudo que você está comendo. Teve uma época desse ano, bem dentro da quarentena, que eu estava super fazendo minha comida. Eu acho isso fantástico. Você sabe o que você está colocando ali, você sabe o que você está ingerindo, né? Você não vai e outra é a sua energia na comida. Mas isso é um privilégio, né? Vamos e convenhamos, né? Mas sempre que possível, sempre que puder, consumir alimentos orgânicos, se não, consumir legumes, frutas, essas coisas. Voltando, a Ayurveda a gente já sabe. Consumir alimentos, consumir frutas, consumir grãos, leguminosas, variar a alimentação, perceber, por exemplo, eu adoro a parte de alimentos fermentados, né? Eu dei uma paradinha, mas de vez em quando eu dou uma pescadinha ali nos alimentos fermentados. Mas alimentos fermentados, nossa, maravilhosos, fazem bem para o intestino, porque probióticos vão lá no intestino, que é o nosso segundo cérebro. Ou só benefício, top, sensacional. Mas pessoas de natureza desequilibradas em pita devem evitar alimentos fermentados, porque aumenta a acidez do estômago, então aumenta o Agni. Então, se você aumentar o Agni, você fica mais propenso a ter problemas de acidez, gastrite, esses nomes ocidentais que no Ayurveda não são utilizados, né? No Ayurveda, eles sempre tratam, você está com desequilíbrio em pita, você está com desequilíbrio em vata, você está, enfim, eles tratam dessa forma, né? Mas a gente nomeia para ficar mais claro. E evitar, né? Mas não é mandatório. Eu não posso, por exemplo, comer uma sobremesa depois da refeição, porque eu estou falando isso. Isso foi meio polêmico no curso quando eu estava falando, ou quando eu estava fazendo o curso, porque a gente tem um hábito cultural de comer uma sobremesinha, o corpo pede um docinho depois da refeição, é impressionante. Mas o doce, ele retarda a digestão. Então, é interessante fazer como os orientais fazem, tomar um chá morno, um chá digestivo, tomar um chá de canela, tomar um chá de gengibre, É impressionante, todas essas linhas de alimentação, elas têm essa similaridade. Eu lembro que eu almoçava no restaurante macrobiótico e eles sempre davam a comida e um chá para a gente tomar. E justamente para poder... quando a gente começa, o corpo está com fome, estou morrendo de fome, então quero comer. Aí então o Agni está ali, ó, pegando fogo. Aí você come. E aos poucos o corpo vai reduzindo esse fogo digestivo, né? Você vai comendo e vai reduzindo esse fogo digestivo. Então, para você manter o fogo digestivo, manter a digestão ativa, aí você toma um chazinho morno. Café, não. Café é estimulante. Tem que tomar com parcimônia. Aí tudo isso você vai... Mas todo mundo sabe disso, né? E o doce, ele é composto pelos elementos terra e água. Lembra? Terra, água, cafa, lento, preguiça, reduz, escuro, frio. Então, se você está ali querendo fogo para poder ajudar na digestão e assimilar os alimentos que você comeu e você coloca água,
apaga o fogo do Agni. Então, essas assimilaçõezinhas que fazem com que a gente entenda a Ayurveda mais facilmente, sabe? Mas você não pode comer a sobremesa, meu Deus, eu não posso comer. Pode comer a sobremesa. Dá um tempinho, se puder, entendeu? Se dá um tempinho, se puder, 1 horinha, 2 horinhas, e come lá a tua sobremesa. Vai de boa se tiver a fim de comer. E ainda falando sobre a parte de alimentação, no Ayurveda é indicado que você coma o que... Eu acho isso muito lindo. Eu, inclusive, tem uma época que eu comecei a comer no cuia por causa disso. Que você coma, é assim, o nosso estômago, né? São 2 mãos fechadas. Imagine 2 mãos em cima, embaixo e em cima. Assim, uma cuiazinha. Então, aqui é onde você vai encher de comida. Eu lembro que no curso ela falou que a parte de folhas, não precisa contar, né? Porque tem muito volume, mas tem muito mais água. Mas a parte mais densa, né? A parte mais escafa. Aí você enche aqui de comida, aí 1/4 do seu estômago você deixa para o ar e 1/4 você deixa para a água. Porque se você pensar, quando você comer, vai começar a revolver tudo aqui dentro do estômago, então ele precisa de ar. É como se tivesse uma bolsa de ar ajudando a revolver aquilo. Não ingerir muita água na refeição, porque vai para causar uma distensão no teu estômago, isso daí vai prejudicar tudo, vai prejudicar a digestão, vai prejudicar a assimilação, vai prejudicar tudo. Mas você tomar um chazinho morno vai só ajudar, entendeu? Vai só ajudar. E é por aí, assim, a questão de alimentação. Aí tem os alimentos, tem a tabela de alimentos. Aí os alimentos mais propícios para equilibrar vata, os alimentos mais propícios para equilibrar pita, os alimentos mais propícios para equilibrar Kapha. Aí, por exemplo, Kapha pode comer mais alimentos apimentados, porque esquenta. E aí lembra da questão do muco, lama, lento. Então, a gente precisa de coisas que acelerem. Então, a gente vai lá, canela, pimenta. As especiarias são a mágica na alimentação ayurvédica. Fazer o khichdi, que é um prato... eu acho que é o prato mais típico do Ayurveda, inclusive no Panchakarma. O Panchakarma é um tratamento mais, como é que eu vou dizer, mais intenso do Ayurveda, né? Pelo que eu entendi, só pode ser feito lá na Índia, o Panchakarma, mas eu acho que tem gente fazendo aqui no Brasil, mas o mais interessante é que você vai para lá, que passa por um processo de desintoxicação, através de alimentação, através de diuréticos, através de massagem, né? Para você jogar fora as toxinas, né? Do corpo. E o khichdi, que é feito por um cereal, arroz, enfim, dá para dar uma variada, legumes e uma leguminosa, geralmente lentilha, vermelha, por quê? Porque ela é mais fácil de digerir. E aí em cima você pode colocar as especiarias de acordo com o que você está precisando no momento. Inclusive tem as massalas, que são deliciosas. A alimentação ayurvédica, minha gente, é surrealmente deliciosa. Eu faço várias massalas lá do índio. Muito massa. Eu acho que eu ia pirar se fosse pra Índia, na alimentação, nas cores, sabe? Tudo muito... Dani mandava foto quando ela tava lá. Eu disse, meu Deus, que massa, velho. Falando, eu lembrei do khichdi que tu fez, Lu. Oh, que saudade. E aí, as massalas. Aí tem massala para pita, tem massala para kapha, tem massala para vata. Por exemplo, gente que come muito na rua. Eu, quando trabalhava no banco, eu só comia na rua. Assim, depois que eu comecei a levar almoço para trabalhar, e aí eu comecei a ficar mais saudável, né? Me sentir melhor. Mas dá para você levar na bolsa e colocar em cima da comida, sabe? E não é difícil de fazer. É só você bater as ervas e botar no potinho e usar. Aí tem masala doce para poder fazer as bebidas com o latte, né? O golden latte, que é feito com cúrcuma, com canela, que não é uma bebida para você tomar agora nessa estação, porque esquenta muito. Ela leva pimenta, leva canela, leva gengibre. Se você tomar um gole disso, você vai ficar suando bica, né? Porque vai começar a estimular o corpo, o calor, e não é interessante agora. Então, agora é interessante que a gente tome mais chás refrescantes. Não é interessante que tome bebidas geladas,
mais em temperatura ambiente, justamente por causa do Agni. Lembra que o Agni é um fogo aqui, ele tá fraquinho agora, não sei vocês, o meu tá fraquinho agora porque eu comi alguma coisa ali, mas não é interessante você ingerir bebidas geladas, é interessante você ingerir bebidas em temperatura ambiente, né? E aí são todas as questões né? De autopercepção. De autopercepção, Você vai acho que uma se... coisa que você falou também, acho muito importante, que também articula yoga e essa tradição do Ayurveda, é autorregulação, né? A ideia da homeostase. E você começa a aprender a ouvir o teu corpo e deixar o corpo fazer o trabalho dele, não ficar sabotando o corpo com intervenções, né? Com coisas de fora. Assim, uma metáfora de um rio que está poluído, a melhor coisa que você pode fazer é parar de poluir ele, né? E ele vai se regenerando no próprio fluxo dele, né? Se você parar de poluir o teu corpo, jogar porcaria dentro, toxinas e tóxicos e coisas difíceis de serem digeridas e de serem processadas, Inclusive inclusive mentalmente, né? mentalmente, ele vai tentar processar tudo que coloca dentro dele, inclusive mentalmente, ele vai se autorregulando, né? Eu acho que com o yoga, com você praticante de yoga, a gente aprende a deixar espaço para o corpo e para a tua mente a se autorregular, ou ganhar de novo essa capacidade de autorregulação, porque a gente sabota tanto o corpo e a nossa mente com tanto estímulo, com tanta porcaria, que ela começa a perder, como a gente começa a perder essa capacidade de autorregulação, né? Essa capacidade homeostática, né? Deixa o rio fluir, para de poluir, que ele vai, digamos, não Esse... poluindo mais. Total. Total, total. Tu falando isso, eu lembro que eu vi um vídeo um médico falando sobre alimentação plant-based, né? Baseada em plantas. Que aí eles tiram só grãos, leguminosas, frutas, verduras, sem açúcar, enfim. E aí ele explicando, ele fez uma analogia justamente assim, ele pegou um balde cheio de Coca-Cola, e aí ele foi enchendo o balde só com água. Água, e aí a água foi ficando, né? Foi mudando de cor. Foi mudando de cor até ficar totalmente translúcida, né? É exatamente isso. O nosso corpo, quando chega assim... Nossa, quando chega a gente fala sobre alopatia, né? O próprio Ayurveda, tem 8 ramos do Ayurveda, né? E aí ele começa falando sobre Rasayana, que é a ciência do rejuvenescimento, e eu vou ter que ler, porque o nome aí... É a ciência dos afrodisíacos. E depois passa para as outras partes. Mas o Ayurveda foca nesses dois, porque o Ayurveda é profilático. A gente trabalha, o Ayurveda foca antes de você entrar no estágio de doença. Porque se você tem os estágios de doença, então vai dizendo assim, tô comendo, tô sentindo uma acidezinha aqui, mas que besteira, vou continuar comendo o que tá causando isso. Que besteira, vou continuar comendo o que está causando isso. Aí o que é que acontece? O corpo, ele vai acumulando, aí tem os estágios do acúmulo da doença e tudo mais, aí ele vai piorando aquilo, até o ponto de você adoecer. E aí quando você adoece, o que é que você faz? Vou tomar um remédio. Vou botar um remédio no meu estômago, que já está ferrado, em vez de, não, mas é porque eu tenho um problema de acidez muito alta, e aí eu vou continuar comendo um feijãozinho apimentado e tomando um café que é ácido depois, né? Porque eu tô falando assim, debochando, porque às vezes você escuta assim, não, mas eu tava conversando tava engraçada essa conversa. Tava eu, uma osteopata, que ela é da medicina chinesa, né? Mas tem muita similaridade. E uma pessoa que tava com um problema no braço, né? Disse que era por causa do celular, enfim. Aí eu disse assim, menino, por que tu não faz umas sessões de acupuntura ou osteopatia antes de tu entrar propriamente dito assim, né? Na alopatia. Ele, não, mas é melhor, porque o médico tal, não sei o quê. Ele contando a quantidade de remédio que ele tomava. A gente olhava uma pra cara da outra assim, ó. Era remédio para dor no braço. Aí remédio para conseguir dormir. Aí remédio para dor no estômago.
Aí remédio para curar outro problema, e era um remédio em cima de outro remédio, em cima de outro remédio. Eu disse, minha gente, pelo amor de Deus. E aí, quando a gente toma essa consciência, nós tomamos essa consciência de que, não, velho, não é assim não, vê o que é que tá causando todo esse problema, que pode ser um caso mais grave, pode, lógico. Por exemplo, no Ayurveda, o Ayurveda nunca vai descartar a medicina ocidental, nunca. Se você for diabético e precisar tomar insulina e essas doenças metabólicas, você vai. O Ayurveda entra ali como coadjuvante para poder lhe ajudar. O Ayurveda não exclui de jeito nenhum. Quem exclui, na verdade, é o contrário, né? Mas porque rola preconceito e tudo mais, mas isso daí também é assunto para outras histórias. E aí você vai, descobre, percebe, se escuta, o que é que tu tá fazendo? Vê na tua rotina, analisa a tua rotina, escreve, se quiser. Eu faço isso. Eu falava isso pra minha mãe, o que é que tu tá comendo? Minha mãe tinha muito problema de indigestão. Aí eu sempre percebia, mãe, depois que tu come, tu dorme? A gente não é bom você comer e deitar, né? É bom dar uma caminhadinha, né? Esperar o alimento sentar. Aí ela parou com essa prática. Simplesmente parou de ter problema de indigestão. Uma mudança simples. E aí eu que percebi nela, porque minha mãe diz assim, eu sei que você tá olhando pro meu prato. Aí eu digo, não, eu só tô... Aí eu digo assim, se perguntar... Aí eu digo, se perguntar, eu respondo, talvez seja isso, talvez seja aquilo, parará. Mas eu sempre sou muito de boa. Mas às vezes as mudanças que a gente precisa fazer na nossa rotina, quando a gente tá mais no estágio mais saudável, né, não tá tão exaltado, são poucas coisas. Voltando à própria questão do sono, é porque eu tive... Eita, tadinha de diva. Tadinha mesmo, esse raio. Aí... O sono é importantíssimo, é um dos 3 pilares da saúde, né? Que é a alimentação, o sono, que é nidra, e atividade sexual, que aí ele fala, porque na ciência dos afrodisíacos, na verdade, o sêmen é o último tecido do Ayurveda, né? Mas aí eu não vou entrar em todos os dados, em todos os tecidos, não. Mas é uma forma de você nutrir, se você olhar até filosoficamente, a gente faz tudo para que a nossa raça, a nossa espécie, gere outras espécies, outros de nós mais saudáveis. Então, parte dessa questão de você cuidar de todo o corpo, de todo o ambiente, toda a natureza, micro e macro, para que a gente gere seres mais conscientes. Seria perfeito, né? Mas tá rolando, eu acho até. Mas seres mais conscientes, seres mais saudáveis e por aí vai. Eu acho que eu perdi o fio da meada do que eu estava falando agora. Porque eu vou me empolgando e vou falando. Sim, do sono, o sono, Nidra. E a sexualidade, né? Sim, a questão do sono. Nossa, não sei se eu sempre falo desse cara na live, não sei, mas eu já devo ter falado para alguém sobre ele. Siddhartha Ribeiro, que ele escreveu um livro chamado Oráculo da Noite, que ele fala sobre a importância do sono na nossa vida, né? E sono é regenerativo, higiene do sono, tudo, você dormir bem. Eu não vinha dormindo bem, eu já passei noite em claro, inclusive, depois de um período aí. Mas, nossa, quando a gente dorme bem, como a gente acorda bem, o corpo todo agradece, a cabeça agradece, e aí a gente contribuir para que a gente consiga, né, ter esse momento de sono regular, e de recolhimento. E aí tem essa questão do que tu falasse da não regra, né? Tem gente que dorme 8, pronto, pessoas CAFA dormem mais, fato. Pessoas VATA vão dormir menos. Pessoas vata, lembra assim, vata, uma borboleta, ela tem uma trajetória linear? Não tem. Olha a borboleta voando, ela fica assim, ó, aqui, uma borboleta, é totalmente vata. Totalmente vata. Quando você está desequilibrado em vata, você vai, geralmente pula a refeição, pode passar o dia sem comer,
E aí, para essas pessoas, o interessante é que você faça uma refeição mais nutritiva. Você pode até comer pouco, mas você coloca mais água na refeição, um feijão, ou então um mingau de aveia, né, com mais líquido, mais substância, para poder contribuir para essa nutrição. Mas as pessoas vata, elas vão dormir menos, talvez até sonhem demais, porque é muita imaginação. Vata fica muito aqui, ó. Até falam que, até falava lá no curso que pessoas vata estão mais presentes em ambientes criativos ou que usam muito a cabeça, tecnologia, arte, tudo isso. Uma vitamina pode, né? Vitamina de quê, Rai? Lu, a gente infelizmente está E... chegando no final aqui da nossa live. Eu tá. muito obrigado mais uma vez por você ter aceito, a grande gentileza de ter aceito esse convite. Saudade de você, obrigado também por você ter né, recebido a Rochelle e eu aqui no Recife bem também. Você, a Rai, a Dani Meira, são pessoas muito importantes para a gente. A saudade da turma das 6, né? Praticando yoga todo dia de manhã, suando juntos ali no Essência. Saudade. Então, mas eu queria, assim, talvez para você terminar com você, conta com o nosso projeto também, você é uma parceira desse nosso projeto, sinta-se parceira. Você falar da importância do yoga, um pouco da importância do yoga e do Ayurveda, para você nessa transição, eu acho que muito corajosa que você fez da mudança de um emprego. Ainda estou nela, ainda né? está na transição para o empreendedorismo. Aí você podia talvez falar um pouco sobre isso para fechar a nossa live. E muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, minha gente. Eu estava toda, né? O que será que eu vou falar em 1 hora? Tem assunto para 3. Então, empreender exige muito equilíbrio de desequilíbrio de vata, né? Essa questão de ansiedade, de você querer que as coisas aconteçam rápido, a cabeça não para de pensar, não para de criar, não para de tudo. E quando eu sento, a prática está irregular, hein? Daniela Meira está na live, ela vai puxar minha orelha. Mas quando eu faço a prática no tapetinho, sempre, mesmo que eu tenha preguiça, é impressionante, né? Aquele negócio, você tem preguiça de fazer, mas quando você termina, é uma gratificação tão grande. Parece que tudo senta, assim, sabe? E ultimamente, quando eu termino a prática, eu tenho tentado silenciar um pouquinho no final, sabe? Para as ideias se organizarem. E durante o processo da transição mesmo, que eu estava saindo do banco para poder... Nossa, eu tinha que estar lá. Eu não sei, eu dizia, eu não sei porquê, mas eu estou aqui, 6 horas da manhã, para fazer essa prática e começar meu dia. Eu senti uma necessidade muito grande de alcançar esse equilíbrio através do yoga. O Ayurveda sempre. Alimentação... sempre autopercepção, autoconhecimento do que eu como, do que... tanto que a Luoli que é a minha marca, né, de alimentação, Luoli é alimento para todos os sentidos. Então, enquanto eu estava lá na prática com vocês, tudo, chegar, olhar vocês, escutar a respiração. Eu estava me alimentando o tempo inteiro ali, escutar a minha respiração, escutar a respiração de vocês. Era tudo isso alimento. E aí, quando eu chegava em casa, eu me alimentava naturalmente, através dos conceitos ayurvédicos, e alimentação natural, alimentação mais equilibrada, mais sátrica. E aí, você percebe na hora os efeitos. Lógico, eu sou linear, Lu, sou nada, mas a gente não é. Ninguém é, entendeu? A gente não é, até porque a nossa mente a gente tenta controlar, mas ela, como dizia uma pessoa, é um macaco indisciplinado, né? A gente fica ali, são muitos vrites, né?
na nossa mente, mas aí, através das ferramentas que eu chamo de ferramentas ou tecnologia, que é o yoga e o Ayurveda, a gente consegue entrar nesse caminho do meio, nesse caminho de homeostase e deixar que a inteligência cósmica, né, se encarregue de curar, né? Porque cura mesmo. A própria, quando a gente mentaliza, a gente já está, né, trazendo ferramentas de cura para nossas células, que já tem toda a inteligência, que a gente não tem nem noção. Mais cura para todos, né? Muito bom. Acho que é um bom encerramento. Mais cura para todos, cura para todos nós e para o planeta, né? Estamos precisando. E fora Bolsonaro. Né? Todo mundo. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, ele não. Fora Trump, fora toda essa galera. Essa galera que devia fazer yoga e Ayurveda, viu? Não resistiu, olha pro luta. Lu, obrigado. Boa noite para vocês. Beijo para tu, beijo para Rochelle. Beijo para todo mundo que assistiu. Obrigada. Valeu. Vai ficar gravado, vou tentar gravar. Valeu. Tá Boa bom. noite pra ti. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau.